É assim mesmo a vida do crente. A gente é crente assim. Eu creio assim, vem lutas, problemas, dificuldade, mas a fé que você tem em Cristo nada te faz desistir. É dessa forma. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Aliás, meu propósito é expor toda a Bíblia para a igreja que nos acompanha. Eu estou já em Deuteronômio lá na rádio, e também quem está nos acompanhando pelo nosso café da manhã, eu estou sempre tratando também de uma passagem bíblica, que aí você às vezes, você quer um entendimento, uma explicação, e não tem, vai num livro, vai em outro. Então você, além de fazer um devocional também comigo, você está entendendo e compreendendo a palavra de Deus. Isso é muito importante, não é? A nossa fé, ela também é edificada pela literatura e também pela pregação, pelo ensino da palavra de Deus. E às quintas-feiras nós estamos aqui falando sobre o Apocalipse. Por que nos veio essa ideia? Porque no período da pandemia nós começamos a pregar sobre a vinda de Cristo e outros temas, e alguns irmãos começaram com um monte de perguntas sobre o Apocalipse. E aqui nós estamos versículo por versículo. Não é só capítulo não, é versículo por versículo. E estamos destrinchando bem direitinho. E quando eu trago para cá, eu trago a palavra de Deus, mas eu já venho com uma vasta pesquisa das obras sobre o Apocalipse, ok? Aí é para facilitar a sua leitura em casa, a sua compreensão. Nós ficamos no versículo 6, capítulo 2. Ainda estamos falando sobre a igreja de Éfeso. Coloca aí o versículo, vamos lá. Vamos tratar hoje desse versículo. Está aí. Tens, porém, isto que aborreces. Se você encontrar outra tradução aí, fica melhor. Porque eu prefiro a palavra mesmo odeias, que é o que está no texto original, né? Olha aí, aí sim, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Observem que o texto aqui, eu vou fazer a tradução dele aqui, mas isto tens, que odeias as obras dos nicolaítas, como também eu odeio. Aí sim, aí está correto, né? Alá tuto ekeis hoti miseis ta erga tom nikolaionton. Está aí, ó, nikolaionton. Aí você tem ha kagomisso. Pronto. Então aí você tem essa tradução aí, eu acho mais correta. Mas isto tens, que odeias as obras, né, dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Muito bem. A nossa temática de hoje, coloca lá, crentes que Jesus odeia. Pastor Aziel, e Jesus odeia crente? Vamos analisar isso. Nossos pontos, coloque aí, Jorge, por favor. Os pontos que nós extraímos só do versículo 6. Olha aí, primeiro, os falsos mestres na igreja de Éfeso, é o primeiro ponto. Eu quero até dizer, às vezes, tem irmãos que nos acompanham, tem esse Caio aí que bota as mensagens, e tem irmão que só pega uma parte do que aparece no TikTok, que aparece... É apenas um trecho da mensagem. É sempre bom que você acompanhe a mensagem, para que você não pense que só é aquilo ali, ok? Então nós gastamos aqui quase uma hora de mensagem da Bíblia explicada, que você deve analisar. E tem assuntos, meus irmãos, que eu não gostaria de falar. Quero ser bem claro para os irmãos. Tem assuntos que eu não gostaria de falar. Como também tem notícias que você não gostaria de ouvir, né, doutor Kelso? Quem, por exemplo, vai querer chegar no hospital
e o médico dizer assim: olha, lamentavelmente você está com essa doença aqui. Tem gente que nem sequer ouvir a palavra câncer, ele quer ouvir. Não é assim? Tem coisas que ninguém quer. Quem é que, por exemplo, vai querer estar falando de vida de pastor errado, de liderança errada? Nós não gostaríamos de falar sobre isso. Só que do Gênesis ao Apocalipse isso está presente. Crentes, por exemplo, bons, crentes ruins, tem também. A Bíblia diz que saiu de Israel o povo de Deus e saiu um populacho. Mas quem prestava não era, quem não prestava não era somente aquele populacho, mas também no meio do povo de Deus, os judeus, tinham pessoas que não prestavam. Então são coisas na Bíblia que você tem que aceitar, querendo ou não. Agora imagine, irmãos, além da gente pregar com tanta seriedade e transparência, os erros estão e os escândalos aí são grandes, imagine se a gente não pregar. Entenderam como é as coisas? A gente pregando todo dia sobre sinceridade de pastor, falando todo dia sobre sinceridade de crente, a gente está vendo escândalo de noite e de dia. Imagine, então um pastor comprometido, ele prega toda a palavra, ele não tem apenas uma mensagem para A ou para B. Então a mensagem aqui, ela é direcionada tanto para a igreja, como também para a liderança, e é a forma que nós pregamos, não é isso? Então eu quero deixar isso bem claro, que é um culto de ensino, não é um culto de oba-oba, é um culto de ensino da palavra de Deus, ok? E eu agradeço a Deus, aos irmãos que nos acompanham, aos irmãos que nos seguem, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Agora nossa missão aqui é entregar a palavra de Deus na íntegra. Só para os irmãos terem uma ideia, volte lá para o versículo. Olha como é que o versículo começa. O versículo já começa dizendo: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Observem bem que é um assunto que não tem como você não falar. Aqui você tem uma igreja, e que no meio desta igreja surgiu um grupo de falsos mestres. Olha aí, surgiu um grupo de falsos mestres. Percebam que ele diz assim: eu tenho a teu favor que vocês estão odiando as obras desse grupo dos falsos mestres. E o mais importante aqui é que isso que nós estamos falando desse grupo de falsos mestres não era para a igreja se assustar, não, porque tem crente que se assusta porque quer. Mas a própria Bíblia já falava, e foi profetizado por Paulo, que dentre dela ou da igreja esses falsos mestres iriam surgir. Vamos ver aí Atos 20, só para, leia aí, pastor. Atos 20, não é isso? É lá pelo 28, vamos lá, é 22, vamos lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a Isso. qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sim, pode ir. Agora é de dentre vós, vê bem aí, é esse que eu quero. Esse aí está certo. Eu sei, isso, é o 29. É o 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Olha a metáfora, olha a aplicação de Paulo. Paulo não está dizendo, irmãos, eu quero que cada crente aqui preste bem atenção, pegue a sua Bíblia, leia ela, não é que você tem que andar atacando ninguém, mas Paulo está dizendo aqui que de dentro da própria igreja de Éfeso ia surgir pessoas vorazes. Ele considera como lobos, porque o rebanho de Cristo é visto como ovelhas que são indefesas, ovelhas simples. É isso que na verdade revolta um homem comprometido com Deus. A ovelha está aí, o rebanho está aí, e quando eu falo isso, é também para a ovelha se precaver. Não é assim? Os crentes não podem ser bobos, não podem ser meninos. Você não pode ser crente menino, meu irmão. Você pode ouvir o líder que está aqui à frente, mas é seu dever olhar para as qualidades do líder que lhe pastoreia. Está lá em 1 Timóteo 3, convém que o bispo seja o quê?
irrepreensível, marido de uma só mulher. Então aqui é tanto para a igreja como também para a liderança. Aqui é rebanho e pastor também é ovelha. Pastor também é ovelha. Olha aí, penetrarão lobos vorazes. O que, pastor Wagner? Que não pouparão o rebanho. Pronto, que não vão poupar o rebanho. Então a primeira coisa que nós podemos analisar, volte para lá, para os apontamentos, que o irmão está aí na tela, é que os falsos mestres, eles estão dentro da própria igreja. E eles são lobos que destroem o rebanho. Que destroem o rebanho. E pode seguir a leitura de Atos, vamos lá. Olha aí. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí marque isso aí na sua Bíblia, nunca mais esqueça isso. Surgirão homens falando coisas o quê? Pervertidas. Pervertidas. Aí é o verso 30, não é isso? Está aqui, ó, verso 30. Verso 30, deixa eu ver aqui, olha aqui. Verso 30. Essa expressão no grego aí é o verbo diastrefo. Diastrefo, irmão, é torcer, é desencaminhar, é desviar, é opor-se, é querer se colocar contra os propósitos de Deus, é desviar do caminho certo, é corromper com a intenção de atrair multidões. Existem líderes e existem pessoas que pegam a Bíblia e estão corrompendo ela. E sabe o que eles estão fazendo? Eles não querem saber se é palavra, se é doutrina, se não é. Eles estão dizendo coisas absurdas para atrair as ovelhinhas, para atraírem o rebanho. Esses falsos mestres usam a Bíblia, usam a palavra, usam uma fé piedosa, e eles saem de dentro do rebanho, eles saem daqui. Lobos, é assim que a Bíblia fala deles, e eles estão pervertendo. Vocês podem observar que tem pessoas que gostam de líderes, que às vezes eles dizem coisas que são agradáveis aos teus ouvidos, mas não é bíblico, é pervertido. Ele torce a palavra para agradar você. E é isso que o rebanho de Deus, a igreja, ela precisa ter todo o cuidado. Paulo está falando aqui do perigo que corre as ovelhinhas, que não tem como se defender desses lobos. Mas um crente cheio de Bíblia, que conhece a palavra, ele sabe aonde o líder está certo e aonde ele está errado. É assim, é desse jeito. Ele sabe aonde o líder está certo e ele sabe onde está errado. E ele tem autoridade para ir na casa do pastor. Meu pastor, eu lhe amo, meu pastor, com respeito, não é assim? Meu pastor, eu lhe amo, mas eu estava lendo a Bíblia e eu estou vendo, pastor, que parece que o senhor ou não entendeu ou está contra os princípios bíblicos. Isso não é ser contra pastor, meu irmão. Não é ser contra pastor. Se o pastor não está correto, não está segundo a Bíblia, ele já está fora do padrão de Deus. Então nós temos que ter essa análise. Aí você precisa ler Bíblia para saber até que ponto o seu pastor é sincero, o seu líder é sincero, para combater aquilo que não convém, ok? Porque, meus irmãos, nós podemos analisar, eu coloquei, volta lá, coloca lá os pontos, é que hoje nós temos, nesse segundo item, nós temos homens que não pregam mais a Bíblia, não pregam mais a mensagem de Cristo, não pregam mais o Evangelho. E a igreja, ela às vezes ela não quer a mensagem da cruz. A igreja não quer a mensagem da cruz. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, ele diz que muitos crentes querem a mensagem da sabedoria polida,
por aquilo que ela era da Grécia, e outros querem a mensagem do milagre. Tem igreja que só quer hoje um evangelho da cultura, da sabedoria, e tem outros que querem um evangelho apenas da cura. É por isso que Paulo, a igreja de Corinto estava dizendo: Paulo, essa mensagem sua já é um pouco arcaica, obsoleta, já é uma mensagem antiga, ela tem que ter coisas novas. Por que os lobos atraem? Porque tem coisas novas, coisas que não tem na Bíblia, mas eles inventam. E às vezes você cai nas armadilhas desses malandros. Malandragem em oferta, malandragem em dinheiro, malandragem com mulher. Tem irmã que ela é o seguinte, ela vê que se o pastor, vou dizer uma coisa aqui, o pastor chama os irmãos aqui à frente, vamos orar. Vem cá, minha irmã, eu quero que eu senti de Deus em orar por você. Pronto, aí a irmã chega aqui, ela é casada, pastor não tem que estar botando mão nela, pastor não tem que estar colocando mão aqui nos seios dela, não. Pronto, a irmã bem aqui ao lado, fique aqui, irmã, coloque a sua mão aqui na irmã, que eu vou orar por ela. Pronto, e mesmo sem impor as mãos, o Senhor Jesus cura. Mas tem homem malandro, meus irmãos. Vem cá, minha santa, deixa eu lhe dar um abraço da graça de Deus, é da graça dele. Aí tem muitos crentes que não prestam atenção nisso, não é assim? O homem de Deus é um homem sincero, meus irmãos. A mulher de Deus também precisa observar as coisas. Não, meu pastor, não precisa isso. Não precisa. Um dia desse eu estava na casa de uma irmã, e uma senhora de influência, ela me contando como vantagem: pastor, é que veio aqui em casa um homem de Deus, e aí ele disse que queria um particular comigo, e me levou no quarto. Claro que uma irmã também entrou, mas lá ele me ungiu. Isso não é postura de homem de Deus, meus irmãos. Não é assim. Agora, tu quer cair, tu cai porque tu quer, mas não é trabalho de homem de Deus. O que você vê aí na internet é absurdo, irmão. É coisa absurda. É unção disso, é unção daquilo, é sopro disso, é sopro daquilo, até ungindo o sutiã de irmã. Se fosse até daqueles fedorentos, era bom dar mesmo para ele, mas aí pronto, ele quer ungir a coisa cheirosa. Isso é malandro, meus irmãos. Isso é malandragem. Homem de Deus é homem sério. E olhem para cá, você não tem que andar atrás de mensagem com palavras bonitas, nem de mensagens com propagandas que possam trazer personalismo. Hoje, irmãos, a mensagem da cruz está saindo dos púlpitos. O que tem é personalismo. Eu olho mais para a personalidade do pregador, eu olho mais para a postura dele, a voz, né, assim, a elegância. Tem pregador que ele é tão elegante que a irmã fica bêbada na pregação. Não é pela pregação, é pela elegância dele, né? Assim, o charme dele. Charme na fala, charme na voz, que a irmã se ilude. Tem deles que querem fazer até charme. Um dia desse eu vi um cantor, ele cantando, toda hora ele fazia assim com o ombro dele, aí, fazendo assim, com charme. Que é isso, rapaz? Uma irmã ia para um pastor bem antigo, daqueles antigos. Aí ele olhou para ele e disse: ô pastor, mas seu cabelo é lindo. Aí ele desceu do cavalo dele e foi lá na cabeleireiro, rapa tadinha, para deixar só o coco, para mim não fazer a irmã pecar. Aí pronto. Mas isso já é exagero, né? Mas ele mandou rapar a cabeça todinha, só porque a irmã disse: pastor, seu cabelo é lindo. É assim. Então é dessa forma. O que eu quero dizer aqui é que a mensagem do homem de Deus é a mensagem verdadeira. Não pode ser marcada pelo personalismo, pelo brilhantismo. Tem irmão que gosta disso. Agora, nós podemos analisar que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2:4-2, ele diz: prega a palavra a tempo e a fora de tempo. E a igreja precisa saber disso. Se o pastor dela prega a palavra, se o líder dela, ele quer chamar a atenção para ele, porque a gente sabe, irmão, quando o líder quer chamar a atenção para si, ou quando ele quer edificar ovelhas. Então muito cuidado com esse negócio desse personalismo. É claro que o obreiro de Deus, irmão, ele pode se arrumar bem direitinho. Olha, eu estou aqui com esse terno não é muito bonito, já está bem surrado,
mas não é muito bonito, né? O homem de Deus, ele não pode andar feio, ele tem que andar normal. Agora, ele não pode vir para o púlpito com roupas para exibir luxo, para exibir elegância, porque o alvo do pregador, o alvo do ministro é edificar vidas com a palavra de Deus e não chamar a atenção para si. Então eu tenho que ter muito cuidado, eu não posso ser um manequim aqui no púlpito. Eu tenho que ser um homem simples, um obreiro simples, se vestir bem, vestir uma forma que me represente bem, mas não vestir para exibir elegância, para exibir charme. Quando Jesus chamou João Batista, ele não tinha nada para chamar a atenção do povo. Qual era a comida de João Batista? Gafanhoto e o quê? Ele não comia comida fina não, pronto, porque tem pregador hoje, que se você levar ele para uma cidade, e não botar caviar, não botar o que mais? Se não procurar o melhor restaurante da cidade, e ainda é usando o versículo da Bíblia, tratem bem os homens de Deus. Jesus disse para tu, besta velho, lá em Mateus 10, ele diz assim, olha, quando tu fores evangelizar, onde te botar fica, e o que botarem para tu comer, coma. É uma exigência. Tem um hotel aí de 5 estrelas, irmão, na cidade. O que tu quer com um hotel de 5 estrelas? Aí pronto, aí tem que ter o tipo de carro para ir buscar. Só quer se for SW4. Irmão, homem de Deus, ele vai até no Fusquinha, esquentando o motor lá atrás, com uma toalhazinha em cima da bobina, o bicho quase pegando fogo, mas se é para pregar o evangelho, ele vai. Que ele tem compromisso com a obra de Deus. Irmão, não sei como é que Deus não matou ainda esse povo todinho. Vou logo dizer para vocês, é cantor, é pregador, é umas exigências velhas que parecem que são astros. Não é assim? É exigência de carro, é exigência de avião, pronto. Tem irmão que me liga, pastor, quanto é que o senhor cobra para pregar aqui? Eu disse, não cobro nada, irmão. De graça receber, de graça. Agora é claro que o irmão também não pode ser burro. Tem que ajudar. Não, irmão, o irmão veio, vamos dar um negocinho para ele. Não é assim? Não sair vazio, porque a Bíblia diz que ele está nos instruindo. E aí é bom que a gente ajeite aí uma coisinha para o santo. Não é desse jeito? Agora, não pode haver personalismo, eu quero chamar atenção, eu quero atrair. Não, homem de Deus se preocupa em pregar a palavra. João Batista, Jesus disse lá em Mateus 11, o que foi que vocês foram ver lá no deserto? Um homem de roupa fina? O que vocês foram ver lá? Me digam. Aí ele diz, olha, ali é o profeta de Deus. João Batista não tinha nada que chamasse a atenção, porque o alvo dele era falar do Messias. Um homem de Deus, o alvo dele não é chamar a atenção para ele, é chamar a atenção para a palavra e para o Cristo da cruz. Quem glorifica a Deus? É assim, então quando a igreja, e os irmãos também, porque as ovelhinhas tem não, esse homem não é homem de Deus não. Então nós podemos observar que hoje há essas questões que nós devemos ter todo o cuidado. A igreja de Éfeso, os irmãos se lembram que eu falei aqui que ela era bem disciplinada, ela era bem instruída, e aí o Senhor Jesus Cristo, ele olha para ela, e ela diz assim, lá vocês não suportam os falsos mestres. Aqui era uma igreja instruída, que sabia o que era mestres verdadeiros e falsos mestres. É assim uma igreja sábia, é assim uma igreja entendida, é assim uma igreja que é instruída na palavra. Não, meu pastor me ensinou isso aqui, é desse jeito. Aí você vai. A terceira coisa aqui é que a igreja bem instruída, ela não se leva pelos falsos mestres, que eles procuram apenas trazer coisas para o quê? Para fazer o que nela? Entreter a igreja. Hoje nós sabemos, meus irmãos, observem bem, eu coloco aqui, que há certas coisas que podem alegrar a juventude. Há certas coisas que podem alegrar o crente. Isso é muito importante você atentar para isso. Mas lotar ginásio com entretenimento, com brincadeira, em nome da fé, campanha disso, campanha daquilo, eu quero dizer para vocês que isso não sustenta a igreja. Deixa eu explicar uma coisa. Um homem de Deus ser usado, cada pastor tem a sua forma de ser usada. E não é pecado ter um lado. Eu li um teólogo que diz que o lado da comediante
de edificação. Quando eu falo de comediante, não é você banalizar a Bíblia, mas existem pessoas que têm uma forma agradável de compartilhar a palavra, e isso não é pecado. Sorrir, dizer uma verdade, atrair pessoas. Paulo, no mesmo discurso, ele foi comediante. Quando ele estava com as algemas, aí ele disse: eu queria que vocês, quando o rei diz: Paulo, tu queres me persuadir a ser cristão? Tem um teólogo que diz que ele brincou: ô majestade, não somente o Senhor, mas todos que aqui estão, só menos essas algemas. Ali ele foi comediante. Você não pode fazer gracejo, brincadeira com coisas sérias, mas você ser alegre para transmitir a palavra, não tem nada de errado nisso, não tem nada de feio nisso, de maneira nenhuma. É uma forma que Deus te usa da sua maneira. O que não pode trazer é heresia, o que não pode trazer é pecado, mas isso aí não tem nada de pecado, de maneira nenhuma. A gente não pode exagerar. Jesus, irmão, era chamado de comilão, beberrão e brincalhão, porque ninguém senta nas pernas de um homem da cara ruim ou de um homem que não sorri, e as crianças só viam atrás de Jesus sentando nas pernas dele. Eu duvido se um auxiliar, um diácono, um pastor da cara ruim, se as crianças querem sentar na perninha dele. Não é assim? Faz reclamar o sangue de Jesus, porque tem medo dele. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês: a igreja, ela não pode viver de entretenimentos. Aprenda isso, meus irmãos. Por que eu estou dizendo? Porque os falsos mestres, eles dizem coisas horríveis, corrompidas, para atrair as pessoas. Venha para cá que aqui tem isso, venha para cá que você vai ver, olha aqui, aí você vai atrás. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: a igreja de Cristo, ela não segue entretenimentos. Ela procura saber se aquilo que o pastor, aquilo que o líder está ensinando é a palavra de Deus. Vamos ver aí 2 exemplos, rapidamente. 2 Samuel 6, 3, 8. E depois 1 Crônicas 15, 15. Rapidinho, vamos lá. Veja aí como é que diz. Puseram a arca de Deus num carro novo. Isso. E a levaram da casa de Abinadab, sim, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Isso. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Isso. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Olha aí. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Por esta irreverência, vai. E morreu ali junto à arca de Deus. 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Coloca só o verso 3, Jorge, desse mesmo capítulo, só o verso 3. Preste bem atenção, para os irmãos ligarem. Puseram a arca de Deus em quê? Carro novo. Num carro novo. Agora vamos lá para Crônicas 15, 15. Vamos lá. 1 Crônicas. Vai lá. 15, 15. Você tem que pegar essas duas referências para fazer aí o liame, a ligação entre as duas. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Agora vocês mesmos respondam. Por que Deus matou Uzá? E por que numa festa com quase 30 mil pessoas, ouçam bem, tudo estava lindo, carro, festa, música, tambores, agitação, alegria, a festa ali estava maravilhosa, o rei glorificando a Deus. E por que Deus trouxe tristeza para aquela festa? Quem era que era para levar a arca? E levar aonde? Mas o que Davi fez? Contratou o quê? Carros novos e colocou a arca de Deus. Olhem para cá. Não funciona entretenimento, brincadeiras, coisas novas na igreja
quando não está relacionado com a palavra de Deus. Pode ter gente, lá tinha 30 mil pessoas, nessa festa aí tinha quase 30 mil. Olha aí o que Deus trouxe, tristeza. Um homem de Deus, uma igreja de Deus, deve priorizar a palavra do Senhor e nunca ouvir falsos mestres. Olha, meu irmão, escute a palavra de Deus. É uma irmã que está pregando, ela é pregadora, ela dá estudo. Procure saber se o que ela está pregando é de acordo com a palavra do Senhor. É na internet, você foi lá, ouviu o Osiel, procure saber se ele está na palavra de Deus. É o pregador fulano de tal, ele está ensinando coisas que me atraem. Procure saber se aquilo que ele está te atraindo não é morte para você. Então muito cuidado, tem muitas igrejas no Brasil que hoje elas estão atraindo pessoas com palavras bonitas, promessas bonitas, mas o fim é morte. Aí você diz assim: pastor, mas eu fui iludido por ele. Você também é culpado, porque você tem uma Bíblia, e a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis e a verdade vos. Então pronto. Está bem aqui um advogado. Se uma pessoa vier do interior, aí chegar aqui, ele vai dirigir, primeira vez na capital, aí o sinal vermelho está aceso e ele passa, aí ele mata uma pessoa, ele vai ser livre, doutor Kelso? Só porque ele não conhecia? Pronto, não tem como, porque a lei não quer saber disso. Se tu comprou um carro e se tu quer dirigir, tem que saber a lei de trânsito, tem que conhecer tudo, então não tem desculpa. Tem irmão que fica na igreja: é porque o pastor fulano de tal me enganou, porque tu quis, porque tu tem um manual. Tem ou não tem? E qual é o manual, irmãos? É a palavra. Porque eu caí, o pastor me ligou de madrugada e eu fiquei as palavras dele, eu fui iludida, irmão. Tu também não presta para nada. Não é assim? Primeiro, na hora que